Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Jó capítulo 25. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é larva, e o filho do homem, que é verme. Nessa terceira fala de Bildade, mais uma vez este amigo de Jó, dialogando com ele no meio da sua dor, de maneira muito clara a gente percebe ele exaltando o nome do Senhor, ele louvando o nome do Senhor. E como isso é interessante, né, irmãos? Porque os amigos de Jó falaram tantas coisas negativas que Deus depois vai os corrigir, mas aqui nesse capítulo, de maneira especial, nada do que Bildade fala é errado. O que Bildade faz aqui é apenas glorificar a Deus, louvar a Deus. E tem algo mais especial do que a gente louvar a Deus? A Bíblia diz que nós nascemos para a glória, o louvor do nome do Senhor. Deus nos fez para o louvor da sua glória. O nome do Senhor deve ser adorado, porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é o único Deus. Nós devemos louvar a Deus não só nos momentos de alegria, mas nós devemos louvar a Deus quando nós estamos sendo provados, estamos passando por dificuldades, estamos desanimados. O louvor, ele deve ser inspirado pela própria glória de Deus, Ele é digno. O louvor é a resposta que nós damos, a revelação que nós temos da glória de Deus, de quem Deus é. Então o louvor, biblicamente falando, ele exalta o Senhor, ele fortalece a nossa fé, ele nos renova, ele traz cura. O louvor tira o nosso foco dos problemas e concentra o nosso coração na grandeza, na soberania de Deus. Como é importante louvarmos o Senhor em todo o tempo. O louvor também, ele é uma arma de guerra espiritual, porque quando você louva, você está se revestindo das verdades de Deus, da armadura de Deus, você está combatendo os pensamentos e tentações que o inimigo muitas vezes tenta lançar contra você. Então o louvor é uma arma poderosa, o louvor é um mandamento, o louvor, ele deve fluir do nosso coração todos os dias. Porém, o capítulo 25 de Jó, quem está exaltando o Senhor, louvando ao Senhor, ele não está com o coração inteiro diante de Deus, e nós sabemos isso por causa das outras falas dele. Ele está com o coração cheio de acusação com Jó, ele está com o coração cheio de justiça própria, se achando superior a Jó, porque Jó estava passando por situações que ele não estava, mas no meio de tudo isso, Bildade louva a Deus, exalta a Deus, porém, o coração dele estava longe de Deus. A Bíblia diz que, nos tempos de Isaías, o profeta, movido pelo Espírito Santo, ele advertiu que a nação de Israel estava honrando a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. O que nós podemos aprender com esse capítulo é que nós devemos louvar ao Senhor realmente, em todo o tempo, de todo o coração. Versículo 2 diz: a Deus pertence o domínio e o poder, Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Nós devemos proclamar essas verdades sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus. Mas é importante, irmãos, é essencial que o nosso coração esteja apegado ao Senhor, que o nosso coração esteja perto de Deus. Louve ao Senhor, mas busque no meio do louvor a presença dEle. Louve ao Senhor, mas entregue o teu coração a Jesus. Louve ao Senhor, mas deixe o Senhor também ir purificando o seu coração, ir renovando a sua mente. Louve ao Senhor com todo o seu coração. O Senhor Jesus falou que o grande mandamento é este, é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E assim a gente vai cumprir o mandamento e vamos amar o próximo como a nós mesmos. O louvor de Bildade é um louvor
com palavras verdadeiras, mas o coração dele estava distante do Senhor. Enquanto isso, a gente olha para Jó o tempo todo, mesmo com o coração ferido, entristecido, mesmo questionando o Senhor, ele não deixa de louvar a Deus, de reconhecer que Deus deve ser adorado, que Deus deve ser honrado. Ele não blasfemava contra o Senhor, mesmo questionando a Deus em meio aos processos que ele estava passando. Que a palavra de Deus possa nos fortalecer nessa manhã, e que o seu coração e o meu se encha todos os dias de louvores ao único Deus, Yahvé, e ao Senhor Jesus, o seu Filho amado, que nós possamos viver uma vida que glorifique ao Senhor, que não seja apenas um momento onde cantamos, que não sejam apenas palavras que nós falamos corretas para Deus em louvor, em oração, mas que o nosso coração e a nossa vida seja uma oferta viva ao Senhor, seja uma expressão de louvor verdadeiros, genuínos, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos, diante desta palavra de louvor que Bildade registra com respeito ao seu diálogo com Jó, nós queremos aprender com este louvor, aprender a te louvar, mas aprender sempre a render o coração enquanto louvamos, a buscar o Senhor enquanto louvamos, a querer viver aquilo que cantamos, e não apenas louvar, cantar com um coração indiferente e um coração religioso que faz disso um ritual. Encha-nos do teu Espírito Santo, nos ensina a louvá-lo com todo o nosso coração, em nome de Jesus nós te pedimos, amém, Senhor, glória a Deus.